onde terá três médicas, né? Falando um pouco sobre o Fevereiro Roxo, a fibromialgia e o que acontece um pouco com as pessoas, com essa questão da fibromialgia, na parte psicológica, né? Vai ser mais ou menos, vai ter uma psiquiatra, uma psicóloga e uma médica de família. Fibromialgia é uma doença que obriga a pessoa a ter dores constantes, é isso? Dores constantes e além das dores, eu já digo assim, limita todo o teu corpo, né? Corpo, mente, de tudo um pouco, porque tendo essas dores constantes, quando tem as crises mais fortes, tu já convive com ela diariamente, né? Normal, assim, todos os dias. Já digo, é uma companheira que tu tem que tentar te adaptar com ela. Mas tem aqueles dias que tem algumas coisas que fazem tu sentir mais dor, né? Que são os gatilhos, né? Então, nesses gatilhos, assim, acaba a gente sentindo mais dores, onde a gente sente mais ansiedade, mais. Com algumas pessoas acabam perdendo até a vontade de viver pela falta de não conseguir fazer as tarefas diárias de casa, não conseguir fazer a tua rotina de trabalho como tu sempre fez. Provoca uma depressão. Provoca uma depressão, uma ansiedade, e isso acaba provocando mais dores ainda. Olha aqui, gente. A senhora que está aí, que não tem fibromialgia como eu, o Tomás, como, vamos dizer, a maioria da população que não tem isso, tem que se lembrar de vez em quando que é, por exemplo, ter uma dor de dente. Coisa desagradável, né? Mas aí toma um antibiótico ou trata um canal Isso. do dente e resolve o problema. Resolve o problema. É. A Não é o caso que. fibromialgia não tem cura. Ela vai estar constantemente na tua vida. Tu tem algumas medicações e algumas outras atividades que tu faz para amenizar as dores. Mas isso tudo se tu tiver condições para manter todos os médicos também que têm que cuidar da saúde de uma pessoa fibromialgica. A medicação permanente, ela é conseguida pelo SUS? Não, ainda não. Ainda não é conseguida pelo SUS. A gente tem que entrar via Defensoria Pública e ainda depende de passar por um questionário bem complexo, assim, de... Ana Paula, porque ela é cara? É cara, é cara. Uma das medicações que mais se utiliza é a duloxetina, né? O Velige. E tem a pregabalina também. Mas tem algumas pessoas que já estão usando o cannabis. Então, são medicações caras. E daí, para algumas pessoas, ou elas mantêm o tratamento, ou elas se alimentam, né? E custeiam suas condições diárias de vida. Então, para quem não conhece, olhar de fora é fácil dizer assim, mas dá um jeito, corre atrás, pede aqui, pede ali. Gente, já é tão humilhante a gente conviver com uma doença que as pessoas não veem e ficam te julgando diariamente numa fila do, do médico, na fila de um local da farmácia do Estado, da farmácia do SUS, te julgando porque tu aparentemente está perfeita. Que tu tem que passar na frente, porque agora chega nos lugares, a gente estando com crachá, né, com cordão, apresentando a carteirinha, tu tem preferência atrás daquele que está com mais problema que tu, né? Não que a gente vai passar na frente de todo mundo. E a gente tem muito julgamento, sabe? Das pessoas, sabe? Tanto que tem umas, assim, que estão pedindo pra gente ir buscar coisa na farmácia do Estado, do SUS, porque elas não querem mais voltar lá. Pelas pessoas vaiarem, pelas pessoas rirem. Tá querendo passar na frente dos outros, mas não tá perfeita, sabe? Sim, não vem mancando, né? Não vem mancando, não tá numa cadeira de roda, não, sabe? Não é deficiente, que eu digo assim, visível, né? Então já é constrangedor isso aí. Bom Né? dia, Ana. Já que tu tocou na farmácia do Estado, a farmácia do Estado tem um problema. O pessoal às vezes acha assim, eles ocupam o mesmo prédio lá na Avenida Brasil.
Mas uma é a farmácia do município que atende de manhã e de tarde, e a farmácia do estado que só atende de manhã, porque de tarde eles ficam lá fazendo expediente interno. Isso. Só que a farmácia do estado, tu tem que preencher um formulário, é um imenso formulário, onde tu narra praticamente toda a tua vida nesse formulário. Ele tem que ter o aval do médico que está te atendendo, tem que constar lá a CID, uma série de questões. E esse formulário te dá direito ao medicamento do estado por 6 meses. Por 6 meses. Após 6 meses, tu tem que renovar esse formulário. Tem que ir lá, pegar a assinatura, o carimbo do médico e fazer a renovação a cada 6 meses. Mas tem mais um detalhe, tem a cereja do bolo. Ah, então durante 6 meses eu vou receber o medicamento do estado. Não, não. Porque se tu chegar lá, nós estamos agora em fevereiro. Tu chega lá, tu quer agora pegar o medicamento por mês. Ah, não tem, não veio. Então tu volta para casa com uma mão na frente e outra atrás, ou tu vai na farmácia particular e paga para ter o medicamento. Aí quando chegar lá no final do 6º mês, não existe uma prorrogação. Ah, mas eu só recebi 5 meses. Mas tem que renovar. Quer dizer, o estado não tem o medicamento, o problema é teu. Mas depois dos 6 meses, se tu só recebeu 3 meses e 3 meses não tinha o remédio, o problema não é teu. Tu tem que, de novo, ir lá fazer a renovação do documento, senão o funcionário da farmácia olha para tua cara e diz que não vai te dar o medicamento mesmo que esteja lá, porque a regra do jogo é assim. Alô, deputados estaduais aí na Assembleia estão cochilando? Os 55 deputados estão dormindo em berço esplêndido? Tá acontecendo isso com os gaúchos, debaixo do nariz dos 55 deputados estaduais, mais o governador. Tá todo mundo dormindo. E são questões, são doenças que são permanentes, né? Então, assim, ó, é uma medicação contínua. É permanente pro resto da vida. Teoricamente, vou falar teoricamente porque eu não tenho conhecimento técnico, mas pela lógica do senso comum, né, que todos nós temos, né, se é permanente, para que a renovação? Porque o Estado não quer dar o medicamento, Toné. Eu sei que tu fez a pergunta de propósito, só que quanto menos o Estado tiver que gastar dinheiro com saúde, tá ótimo, para depois dizer que o Rio Grande do Sul é lindo, maravilhoso, perfeito, mas a população, como a Ana está dizendo, a população pobre, miserável, que tem dificuldade, não consegue acesso à rede que o Estado deveria prover. Tá bem, Tomás. Eu não estou discordando do teu raciocínio, cada um de nós tem as suas posições, mas eu sempre procuro, e vamos procurar aqui no programa, ouvir esse pessoal da saúde do Estado, né? Para nos explicar um pouquinho esse processo. Às vezes tem lá, não, mas tu vê, tem que renovar de vez em quando para ver se a pessoa não evoluiu ou se houve alguma alteração física que aquele medicamento já não serve mais, alguma coisa assim que visa a saúde da pessoa e não exatamente a burocracia. Embora, vou dar um exemplo aqui, muito pueril, né? Eu sou idoso, eu tenho a carteirinha de idoso, né, para eventualmente estacionar meu carro em alguma vaga de idoso pela cidade de forma legal e não ser multado. Beleza. A gente leva aquele papelzinho, tira do porta-luva, bota ali. Os primeiros que eu tirei tinham validade. Eu achava muito engraçado, mas o idoso, ele diminui a idade ou ele continua cada vez mais velho? É complicado, né? Para que botar uma validade no documento para a vaga de idoso, se ele só pode ficar mais velho? É bem complicado. A questão da medicação, eu até agora pensando que nem está falando, a questão assim, de repente, depende da gravidade da doença, do problema, pode aumentar miligramas ou diminuir miligramas. Pode ser uma das questões que pede para... né? Aí no médico novamente. Para renovar a receita, porque às vezes já aconteceu comigo, lá no começo eu tomava miligrama, hoje eu tomo 3 vezes a mais, para mim continuar, né, andando como eu ando assim, né? Então, pode ser isso, mas tem muita coisa por trás aí, né, que a gente vê assim que poderiam facilitar, né? Poderiam facilitar. Mas o aumento, Ana,
Porque tu tem esse documento que tem 6 meses de validade, mas isso tu tem que também levar a receita. Sim. Não quer dizer que nesses 6 meses tu chega lá, aperta a mão do funcionário e pega o medicamento. Não, Não. não. É Tu com a tem que receita. levar a receita essa tradicional que o médico faz, entrega para o cidadão entra no computador, vê que o teu formulário está dentro dos 6 meses vigente e te dá o medicamento. Então, se o médico precisa reformular a dosagem do medicamento, por que o funcionário, ao abrir o computador, não vê lá, bom, o médico aumentou, então tá, vamos aumentar aqui a dosagem. Aliás, o funcionário ele não tem que discutir se o médico aumentou ou diminuiu a dosagem, ele não é médico. Ele só tem que cumprir, está escrito ali, tem o CRM do médico, está assinado a receita, Sim. ele que altere no computador e dê para você o medicamento que o médico está te receitando. Ponto final. Ana Paula, fazendo uma avaliação, nós temos conversado nos últimos 2 anos sobre isso. Eu me lembro a primeira vez que tu viesse aqui, acompanhado de algumas pessoas que te acompanham nessa luta, né? E eu vi que vocês estavam muito incipientes, né? Porque estavam iniciando uma caminhada aqui em Cachoeira do Sul. Esses 2 anos, a gente vê que vocês estão mais organizados, vocês conquistaram a associação, vocês tiveram o apoio da UBRA, vocês já foram N vezes na Câmara de Vereadores. Essa caminhada está dando resultado? De certa forma, sim. A gente teve um avanço muito bom. Não vou dizer que não, mas tivemos. Agora a gente está... Ontem mesmo a gente estava na Câmara de Vereadores, que tinha homenagem ao Marcelo e às associações a quem ele ajudou no começo ali, né? Marcelo Figueiró, o Marcelo falecido Figueiró, vereador. Quem ele esteve apoiando, né, a causa, estavam lá para homenagear ele, a gente estava lá. Então eu digo assim, a gente acabou perdendo um parceiro que estava sempre nos ajudando com indicações, ajudando na lei ali, né? Digamos assim, nós temos que, né? Temos que fazer valer a lei no município, mas tem muita coisa ainda para ser resolvida, que nem a questão da visibilidade, que eu falei que a gente tem muito julgamento. Eu tive uma reunião com a Camila Barreto, né? E ela ficou de avaliar agora a questão, pegou os papéis da lei, agora que da lei que foi sancionada este ano, né? E ela disse que vai estudar direitinho para a gente ver o que a gente vai poder fazer aqui. Por quê? O que a gente precisa de mais importante para começar a fazer o povo entender que a fibromialgia é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, que tem dias que vai ter, as limitações vão estar maiores. A gente precisa de visibilidade, precisa dos mesmos cartazes que tem as outras doenças nos postos de saúde, nos CRAS, nos lugares públicos, privados, para as pessoas começarem a entender e ter consciência do problema. Então, ela está no momento, ela está estudando a questão da lei para ver o que a gente pode fazer de mais urgente agora para começar a melhorar. Porque com essa nova lei, eles indicam que o SUS precisa ter pessoas qualificadas para atender e para avaliar essas pessoas, para ver quais são declaradas PCDs e quais não, né? Então eu digo assim, a parte maior eu acho que ainda é a parte saúde dentro do município, que a gente está tentando organizar, está tentando ajeitar, porque tem pessoas, como eu disse, que não têm condições de se manter. Então, a essas pessoas que não estão conseguindo manter o tratamento, né, elas estão de cama, né, não saem mais de casa, depressão, dores, não tem como fazer nem os serviços diários de casa. Então, assim, a gente tendo o tratamento adequado, psicólogo, fisioterapeuta, psiquiatra e um médico da dor, que digamos que fosse um reumatologista, que é o que mais urgente a gente precisa aqui dentro do município de Cachoeira do Sul, a gente não tem. É mandado para fora, para Santa Cruz, lá em Monte Alverne. Só que isso aí é de 6 em 6 meses ou de 1 ano em 1 ano, um atendimento. E quando tu tiver uma crise, quem é que vai te atender? Quem vai ser o referência dentro do município? Sabe? Então, esse é, acho que ainda a maior barreira que a gente tem aqui, né? A qualificação de pessoas para atender esse público. Ana Paula, vocês têm um censo sobre as pessoas que têm essa doença?
A gente tem assim, ó, a gente tem a ficha de todas as pessoas. Quantas são? Estamos em 150 pessoas já, dentro de Cachoeira do Sul. Muitas estão chegando agora, já ligaram, disseram que tem, que não queriam falar antes, porque tem vergonha de falar e das pessoas apontarem. Né? Ah, porque o que falam as pessoas hoje em dia? É a doença do momento. É a doença da moda. Não é a doença da moda, gente. Essa doença já vem de muitos e muitos anos atrás. Tem pessoas com mais de 30 anos com essa doença. Sabe? Então, assim, eu digo assim, quem sabe lá os nossos parentes, nossos avós, já não tinham isso. Mas não sabiam o que era, né? Porque às vezes a gente via aquela pessoa se queixando muita dor, ia no médico, não tem nada, não tem nada. Ah, tá com frescura, ah, tá com isso, tá com aquilo. Não é, gente. Não é normal tu sentir dor. E a pessoa não... Bom, eu era uma pessoa totalmente, né, pro trabalho, assim, eu era uma pessoa, assim, ó, que eu entrava de manhã, eu não tinha horário para sair. Gente, eu fico pensando assim que eu queria voltar a ser a mesma pessoa, mas eu não sou mais. Eu não sou mais, eu não consigo limpar a minha casa. É difícil, é difícil. A pessoa que tem fibromialgia sofre e a família sofre junto. Junto. Tá? Junto. O meu desabafo, senhoras e senhores, é que a minha primeira esposa tem fibromialgia. Então, eu sei muito bem, se eu tiver que escrever um livro, como é o familiar vivendo com uma pessoa que sofre de fibromialgia, eu escrevo esse livro e eu tenho certeza que qualquer médico vai assinar embaixo. O que eu vou dizer, o que acontece dentro da casa, dentro da família, e o que uma pessoa que tem fibromialgia vive, o dia a dia. O dia a dia, 7 dias de semana, 365 dias no ano. E quando um médico, perito da Previdência Social, em plena Porto Alegre, chegou para a minha primeira esposa, e sabe o que ele disse? Vou abrir aspas, porque a frase foi dele. A senhora pode carregar um saco de batatas, fecha aspas. Essa foi a frase proferida por um médico com um Conselho Regional de Medicina, médico perito da Previdência Social, em plena Porto Alegre, disse isso para minha primeira esposa há mais de 15 anos atrás, quando ela estava precisando de licença médica por causa da fibromialgia. Então, isso é a realidade, a verdade nua e crua do mundo cruel. É bem isso aí mesmo. A gente até pode, com um esforço aqui, ó, tentar fazer alguma coisa. Só que daqui a pouco, nós não vamos conseguir fazer mais nada e vamos ficar dias de cama por causa dessa condição. Então, eu digo assim, ó, o que a gente pede do público, da sociedade, né? Um pouco mais de acolhimento e que as pessoas procurem ler. Tem a internet, tem as redes sociais, procurem ler sobre a fibromialgia. Procurem ler o que acontece, quais são as limitações, o que acontece com uma pessoa assim, para poder ajudar aquele parente, aquele amigo, aquele conhecido, e para poder também respeitar, né? Respeitar essa questão, respeitar essa doença e as pessoas que estão com elas. Eu vou dar um exemplo assim, ó, que nem tu falaste que eu também tenho a carteirinha do carro, que a gente tem direito, né, de estacionamento. Tenho preferência na fila da farmácia, na fila da UPA, do hospital. Só que assim, ó, se eu chegar lá e eu ver que tem alguém pior, eu não vou nem apresentar minha carteirinha. Eu tenho consciência disso. Eu não quero a minha carteirinha para passar na frente de ninguém. Agora, se eu chegar lá mal, doente, que eu não consegui nem caminhar direito, eu com certeza vou apresentar a minha carteirinha. Então, assim, ó, é essa condição, não é as pessoas acharem, tu tem a carteirinha, agora tu vai querer passar na frente de todo mundo. Não, depende da minha condição, depende o dia como eu vou estar. Então, tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não está para ninguém. Bom, vamos reprisar aqui. Nós estamos no Fevereiro Roxo, mês da conscientização sobre fibromialgia. Vai ter um painel no dia 26, quinta-feira, né? Uhum. Na Câmara de Vereadores, às 15 horas e 30 minutos. Então, meia-tarde, no plenário de Edgar Miller. Lá estarão com painelistas a psicóloga Alessandra Moreira, a psiquiatra Andréa da Cruz e a médica da família Carla Oliveira. Então, essas 3 mulheres, personalidades, especialistas,
vão estar conversando com as pessoas que estiverem presentes e espera-se não sejam só aqueles que tenham fibromialgia, Sim. mas todos aqueles que tenham interesse sobre esse assunto. Parentes, familiares, amigos que queiram ir lá saber um pouquinho mais, fazer alguma pergunta, né? E eu não deixando de falar que são todas apoiadoras essas aqui. São todas pessoas, são todas médicas apoiadoras da causa, né? A Alessandra é uma que está fazendo um grupo de apoio com todas as pessoas com fibromialgia ali na associação. Estamos recebendo agora, daqui a uns dias, a gente vai ter também mais uma apoiadora que é educadora física. Então, eu digo assim, ó, tem pessoas que estão se conscientizando e querem ajudar a causa. Mas, assim, ó, que nem agora, a gente está chegando para o final do nosso local, ali onde a gente está, no Círculo Operário. A gente ganhou por 1 ano gratuito, né? Então, agora, nós temos que procurar um outro lugar, porque a gente não tem condições de pagar, né? Não tem. A associação, ela é uma associação sem fins lucrativos, então a gente depende de doação. Então, a gente agora, ou a gente se reúne e tenta ver como que a gente vai fazer para pagar, vamos conseguir buscar patrocinadores para ajudar a pagar o aluguel, ou a gente vai ter que procurar um outro lugar para sair. Então, assim, ó, eu gostaria de deixar dito aqui para todos que a gente tem vários projetos ali. Tem acolhimento com a psicóloga, tem momento de acolhimento com artesanato, coisa para as pessoas ir lá, se distrair a mente, tentar fazer uma atividade diferente. A gente ensina a fazer outras coisas porque não está conseguindo trabalhar fora. Então, assim, ó, ninguém tá parado. Ninguém está esperando nada de graça de ninguém. A gente está tentando fazer algo para mudar a vida das pessoas, né? E é isso que a gente pede, assim, ó, que as pessoas tenham consciência e que possam, assim, ó, eu digo, quantas pessoas tem no nosso município? Sabe quantas pessoas tem? 82 mil pessoas, sendo que 10 mil no interior. E várias empresas. Eu digo assim, então, assim, é impossível que não, dessas pessoas alguém não se solidarize de ir lá ser um associado, assim, ó, voluntário. É o que a gente pede, voluntários, associados voluntários, para nos ajudar a permanecer com a associação e ajudar essas pessoas, né? Então, é isso que eu deixo dito, assim, ó, mais conscientização, mais acolhimento das pessoas, né? E procurem saber, procurem se interagir para saber mais sobre a doença, para ver de que forma pode ajudar essas pessoas, né? Porque não, a caminhada não é fácil, mas a gente tenta permanecer. Ok. Ana Paula Bittencourt Carvalho, presidente da Associação Cachoeirense das Pessoas com Fibromialgia. Muito obrigado aí pela participação mais uma vez aqui no programa Vale Informação. Eu que agradeço o convite de vocês, que é sempre um prazer estar aqui. E conforme a gente vai tendo novidades e a gente vem aqui para passar para vocês, convidando a todos que sejam lá, porque é para o público aberto, né? Quem queira saber um pouquinho mais.